Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos e bem-vinda ao canal São José, primeiro santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. O Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, vê claramente quando estou andando, quando repouso tu também me vê. Se pela xoxa sinto que me abrange, também de frente sei que me percebe. Para ficar longe do teu espírito, o que eu farei, onde eu irei, não sei. Para onde irei, para onde fugirei? Se subo o céu ou se me prostro o abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei? Se está no alto das montanhas verdejante ou nos confins do mar. Se eu te disser que as trevas me esconde, que não haja luz onde eu passar, pra ti a noite é clara como o dia, nada se oculta o seu divino olhar. Tu me tecesse no seio materno e definisse todo o meu viver. As tuas obras são maravilhosas, que maravilha, meu Senhor, sou eu. Para onde irei, para onde fugirei? Se subo o céu ou se me prostro o abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei? Se está no alto das montanhas verdejante ou nos confins do mar. Dai-me tua mão, ó meu Senhor bendito, bendito seja sempre tua mão. Olha-me, Deus, vê os meus pensamentos, veja-me, Deus, vê o meu coração. Livra-me, Deus, de todo mau caminho, quero viver, quero sorrir, cantar, pelos caminhos da eternidade, Senhor, terei toda a felicidade. Para onde irei, para onde fugirei? Se subo o céu ou se me prostro o abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei? Se está no alto das montanhas verdejante ou nos confins do mar. Santo Antônio do Deserto vivia numa caverna. E ali, perto da caverna dele, não muito perto, mas tinha um vilarejo. E todo o povo falava de Santo Antônio do Deserto. O homem santo, o homem de Deus, assistido pelos anjos. Mas tinha um herege que não acreditava naquilo. Mas de tanto ele ouvir falar de Santo Antônio do Deserto, então um dia ele foi lá, fazer uma visita e conhecer esse homem. Aí chegou e deu certo que Santo Antônio do Deserto tinha saído fora da caverna, né? Aí ele chegou e nem cumprimentou direito. Diz, é verdade que você é assistido pelos anjos? Santo Antônio falou, sim, é. Ele falou, mas como é que você sabe se é anjo bom ou anjo malo? Ele falou, eu não sei. Aí ele deu meia volta e foi saindo. Quando ele andou uma distância que Santo Antônio não podia gritar, que podia falar sem gritar, falou assim, a não ser quando eles vão embora. Ele voltou para trás. Como assim? Ele falou, porque quando eles vão embora, quando é anjo bom, quando eles vão embora, eu sinto uma paz maravilhosa, sinto-me nos braços de Deus. E quando é mal, aí eu fico perturbado, confuso, aí eu sei. Aí o herege foi embora.
E diante disso é simples, mas houve uma conversão. Então o texto que nós vamos levar hoje é um texto um pouquinho, parece até que não tem muito sentido, né? É Lucas capítulo 1, versículo de 23 a 28. Jesus foi ao templo e estava ensinando quando chegou o sacerdote e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Jesus lhe respondeu: eu também lhe faço uma pergunta a vocês. Eu também faço uma pergunta a vocês sobre essas coisas. O batismo de João é do céu ou dos homens? Aí eles se reuniram, discutiram entre eles, falaram: se falamos que é do céu, ele vai dizer: por que não acredita em João? Se falamos que é dos homens, eles temiam o povo, que era uma multidão. Jesus não precisava de convidar. E eles tinham inveja, primeiro porque eles achavam que Jesus era um intruso, entrando ali no templo deles, sem pedir licença, e eles não conseguiam mais juntar ninguém a não ser dia de festa, né? Mas, então, eles disseram: não sabemos. Jesus falou: então, eu também não lhe digo com que autoridade faço estas coisas. Esta palavra aqui é uma palavra de ciência. Jesus sai sempre ele nunca sai pela tangente. No momento que eles fazem a pergunta, então Jesus usa uma palavra de ciência. Poucas pessoas entendem isso. E o cristão que tem esses dons, ele sabe muito bem que hora que usar essas palavras. Porque algumas perguntas eu chamo de idiota. Então eu sempre, antigamente, eu falei assim: pergunta idiota, resposta idiota. Hoje eu já penso diferente, porque a gente não pode magoar as pessoas por maneira alguma. Ainda mais quando nós estamos levando as pessoas a palavra de Deus. Então eu vou repetir o texto. Jesus foi ao templo, estava ensinando quando chegou o sacerdote e os anciãos do povo. Aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também lhe pergunto uma coisa. Se vocês me responder, eu lhe direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João é vindo do céu ou dos homens? Eles se juntaram, discutiram entre si e disseram: se respondemos que é do céu, ele nos dirá: então por que você não acredita em João? Se falarmos que é dos homens, o povo nos pega, né? Eles temiam o povo, que era muita gente que estava ali dentro. Jesus respondeu, e Jesus lhe disse: eu também não lhe digo com que autoridade faço estas coisas. Ou seja, Jesus para aquele povo não era ninguém. Ele era um intruso, porque o templo era deles. Foi Salomão quem construiu, mas o templo era deles. E o ciúme é o que mais matava eles, porque eles não estavam conseguindo mais juntar ninguém, só mesmo nas festas anuais. Fora disso, e o templo tinha gente todos os dias, era frequentado todos os dias por pessoas que iam fazer sacrifício, que eles viviam daquilo, né? E roubava o povo mais do que nunca. E roubava de tudo que é jeito. Outrora, na lei que Moisés deu para eles, o agricultor tinha que dar uma parte de tudo que ele possuía, que era para sustentar os levitas. Os levitas eram uma tribo que se envolvia só com o templo, mas não tinha serviço para todo mundo. E também eles não iam para o mato, eles ficavam na cidade e nos arrebalos. Mas naquela ocasião já não era mais só os sacerdotes, porque para ser sacerdote tinha que ser descendente de Levi.
Por exemplo, nós temos um profeta que é filho de sacerdote, que é filho de levita, né? Há mais de um profeta. João Batista, por exemplo, é filho de Zacarias, que era sacerdote, e era da tribo de Levi. Então, para eles, Jesus era um intruso, mas o povo que acompanhava Jesus, e ele não precisava de reunir, onde ele estava o povo aparecia, então eles ficavam com inveja, com ciúme, com opção de coisa e achando que aquele homem era um intruso. Imagina vocês se alguém, sem consultar ninguém, entrar, porque é muito fácil pegar uma Bíblia, botar embaixo do braço e sair por aí pregando o evangelho nas casas, né, do povo simples, dizendo, olha, eu estou fundando uma igreja, eu sou de tal igreja. Agora é muito difícil pregar o evangelho na igreja católica. Imagina vocês se alguém entrasse na igreja, a igreja está cheia, e ele entrasse e pegasse o microfone e começasse a falar sem pedir autorização ao padre, sem pedir autorização a ninguém. No mínimo ia haver um transtorno. Não tinha briga, mas ia haver um transtorno, né? Mas Jesus, eles queriam, mas não tinha coragem, com medo do povo, porque o povo estava do lado do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos insistindo e persistindo com esse canal justamente por esse motivo, porque nosso povo anda um pouco disperso, né? Eu não estou na missa agora porque eu fui ontem à noite, né? Aqui tem missa sábado à noite, que já é a liturgia de domingo, mas a minha esposa está lá. E tem missa à noite. Então, a liturgia é a mesma. Então, a missa dominical nós não podemos deixar de ir. E quando a gente não vai numa missa, se você não tiver uma justificativa, se não for um problema de doença, se não for uma ocupação muito séria, que você precisou mesmo deixar de ir, você pode ir na próxima missa, mas para comungar você tem que confessar. Mas nós temos muita gente que ele fica meses e meses sem ir na missa, decide, não, eu não vou, só vou a hora que der tempo, né? Mas deixa eu voltar para o texto, senão eu vou sair do trilho. Então Jesus diz para eles, se vocês me responderem esta pergunta, eu respondo para vocês com que autoridade eu faço. Mas se vocês não me responder, eu também não lhe respondo. E aí foi onde eles não tiveram a resposta, né? Eles não tiveram, então ficou sem resposta. Mas eles não deixaram de perseguir o Senhor. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo era ontem, é hoje, é amanhã e sempre. Nós temos aqui, como vocês estão vendo, aqui está Nossa Senhora Aparecida, aqui está Nossa Senhora Perpétua Socorro, cada uma tem uma história. Nossa Senhora Aparecida, porque a rainha é a padroeira do Brasil. Nossa Senhora Perpétua Socorro está aqui porque era a padroeira do Mato Grosso do Sul. A Sagrada Família, que é Jesus, José e Maria, e o crucifixo de Jesus, né? Aí as pessoas de outras denominações dizem idolatra. Eles não sabem o significado, eles não sabem por que a gente tem. Para eles é ídolo. Ídolo quer dizer idolatrar, adorar alguma coisa. Porque no Antigo Testamento fala muito, Deus proíbe idolatria. Deus é severo. Mas nós não temos no Novo Testamento, Jesus não fala em lugar nenhum sobre isso. São Paulo fala um pouco, né? Mas ele vai justamente pregar para aquele povo, mas tirar a idolatria deles sem ofender. E ele acaba fazendo um grande trabalho e os outros não tiveram coragem de fazer. Porque muitos deles ainda guardavam, mesmo ter vivido tanto tempo com Jesus, ainda guardavam aquela história de idolatria, ídolo, isso, idolatrar aquilo, não comer isso ou não comer aquilo. Mas você não vai encontrar no Evangelho Jesus falar sobre ídolo. Mas ele fala sim. Amai a Deus sobre todas as coisas. Ele não usa falar como era no Antigo Testamento. Amai o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Seja santo, porque seu Pai é santo.
Logo ele já nos intitula, Deus é nosso Pai, Ele mesmo. Seja santo porque seu Pai é santo, porque eu sou santo. Então, para que a gente reza? Para que a gente se esforça? Por que eu estou aqui empenhado em ajudar a meus irmãos que estão um pouco distante, menos informados? E digo mais, se alguém achar que ele só vai ser católico o dia que ele conhecer a igreja, então ele não vai ser católico, porque a igreja católica ninguém conhece. A igreja tem 2.000 anos e está no 3º milênio. Então ninguém conhece a história da igreja, a não ser a própria igreja e aquelas pessoas que se empenham, que estudam, mas mesmo assim, tem algumas coisas na igreja que é reservado ao Papa e aos cardeais, que são quem elege o Papa. Quando um falece, vem a óbito, elege ao outro, né? Então somente aqui tem coisas que é reservado somente a eles. Aqueles cardeais são bispos, mas eles foram escolhidos. E os bispos, quase todos, têm conhecimento. Hoje nós temos leigos na Igreja Católica que conhecem mais a igreja do que os padres. Por quê? Porque eles têm faculdades, muitas faculdades. Claro que nós temos padres com doutores e muitos, mas graças a Deus nós temos muitos doutores leigos, que dá de 10-0 nesse povinho que tem por aí, dizendo que ele sabe isso e sabe aquilo, né? Mas, e as pessoas simples? A igreja não é feita só da hierarquia, e ela não é feita só de pessoas importantes. A igreja é do último recém-batizado ao Papa, santa e pecadora. Por que santa e pecadora? É muito difícil, eu mesmo levei um tempo, mas como assim, santa e pecadora? Aí eu achava que alguém era santo. Não, é desde o último recém-batizado ao Papa, é pecador. Mas a igreja é santa porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo que conduz essa igreja desde quando ela, antes dela mesma ela começar. No Antigo Testamento os profetas falavam, inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Só que eles mesmos não sabiam. Deus chamava eles, eles eram escolhidos por Deus, pelo próprio Deus, mas não quer dizer que era só os verdadeiros, não. É igual hoje. Tinha os falsos profetas, era mais ouvido que os profetas. O profeta Jeremias foi maltratado, escorraçado por causa de um falso profeta. Porque o profeta profetizou ao rei Joaquim que Nabucodonosor ia invadir. Se eles não mudassem o jeito de vida, Nabucodonosor ia invadir Jerusalém, ia carregar tudo. Apareceu aí aquela contenda, apareceu um falso profeta e falou assim, não, Deus me falou que não tem nada disso. E o rei, por ser rei, o poder, e ele não gostava de Jeremias. Então Jeremias sofreu um castigo perverso, né, muito grande. E quem libertou ele justamente foi o general de Nabucodonosor quando veio, porque ele estava preso, amarrado, sem comer e sem beber no pátio. E aí cumpriu-se as palavras que ele falava. Porque ele quer dizer que o profeta está agorando, inventando moda. Então os falsos profetas eram bem mais vistos. E o que é que nós temos hoje? Olha, você vai na internet, mas é tanto profeta, é tanta profetisa, é tanta gente falando tanta coisa, mas a palavra de Deus em tática, sem desejo de se aparecer, sem querer se promover, sem querer ganhar nada. Com isso, é poucos os que faz, quase nenhum. Todo mundo está interessado em alguma coisa, está interessado em se dar bem na vida. Desde que eu comecei esse canal, eu falei, gente,
eu não tenho interesse em fama, eu não tenho interesse em subir para lugar nenhum, porque eu já passei por poucas e boas, né? Eu tenho muitos anos de estrada e já passei por muita coisa. Então o meu interesse aqui é pura e simplesmente ajudar os meus irmãos e as minhas irmãs, batizados ou não, né? Se você já é batizado, está afastado da igreja, volte. Se você ainda não é batizado, mas é de família católica, e procura a igreja e vai fazer catequese. Sendo adulto, vai fazer catequese, como as crianças, né? Só que separado. Mas vai fazer. A igreja não vai batizar um adulto porque ele é adulto, só pura e simplesmente como eles falam. Mas não, a igreja católica faz errado, batiza a criança. A igreja sabe muito bem o que fazer. Que a criança é batizada para já crescer na graça. Aí depois do batismo, fica a cargo dos pais educar essa criança na fé, e depois ela, quando ela cresce um pouquinho, que já está na escola, então ela vai para a catequese, faz 3 anos para a primeira comunhão, depois mais 2, dependendo, 3 para a crisma, e acabou? Não, não acaba, porque a vida do cristão, ela é permanente. Eu não posso me afastar de Jesus um segundo. E o que nós temos é muita gente que vem na igreja de vez em quando, fica anos e anos sem vir na igreja, e quando vem dizer, mas a igreja está diferente. É claro que está diferente. Esse texto que eu li aqui, como eu sempre falo, nós pegamos o texto e pegamos o exemplo, a luz do passado para iluminar o nosso presente. Mas nós vamos ver, tanto nesse texto como nas cartas de São Paulo, se a gente lê com cuidado e com espírito de oração, você vai ver que não tem como viver daquele jeito. Né? Que tal falar para as mulheres, hoje você não pode cortar o cabelo, se você vai cortar o cabelo, então é melhor raspar. No tempo de Paulo ainda era assim. Se a mulher fosse sem o véu para a igreja, de jeito nenhum, não entrava, nem era igreja, era nas casas que se reunia. Tinha que usar o véu. E ele ensina, diz, olha, é desonra para o homem ter o cabelo comprido, mas para a mulher é honra, porque a falta do véu serve. Deus o livre de uma mulher vestir roupa de homem igual é hoje. Então tem uma porção de coisa. Era pecado aquilo? Não. Pecado é o que sempre foi e sempre será. Mas era a cultura deles. Né? Hoje nós estamos numa outra cultura. Não quer dizer a igreja dá exemplo. A igreja, os leitores, que são pessoas civil, que não são, que não faz parte da ordem, né? Então, para fazer leitura, a igreja providenciou, tem os jalecos. Para quê? Porque às vezes a mulher vai com a roupa que não é muito adequada. Então, para não ficar chamando atenção e pedindo isso e aquilo, então tem o jaleco. Põe o jaleco, todo mundo usa jaleco. Tanto os ministros, porque os ministros já são ordenados hoje, né? O ministro, quando ele vai na sua casa fazer uma celebração, ou quando ele vai levar a comunhão, ele vai com autoridade, porque eles já são ordenados. Né? Eu já fui ministro muitas vezes, mas não quero mais. Né? Porque às vezes a gente pode fazer um serviço melhor sem ter uma responsabilidade que vai além de nós. Mas de todo jeito a gente nunca foge da realidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, lembre do texto. Jesus entra no templo e vai pregar o evangelho sem falar com ninguém, sem pedir licença para ninguém. E os donos do templo vêm insultar ele, perguntar com que direito e com que autoridade ele faz aquilo. Mas teme o povo que está do lado dele. Então, quando nós temos alguém que é amado pelo povo, que o povo o cerca, essa é a maior segurança que o cristão ou que o político tem. É o povo, não é a polícia, não é. A polícia só na hora que a coisa destrambelhou, né? Mas a maior segurança
da gente são as pessoas. A pessoa amável, que faz as coisas com amor, com carinho, sem maltratar ninguém. Eu andei aqui fazendo uns vídeos um pouco desaforado, mas não foi para os meus irmãos, não. Eu fiz aqueles vídeos porque eu fui insultado. Fiz mal responder, né? Mas eu estava sendo insultado por pessoas de outras igrejas e justamente por causa disso, porque isso aqui para eles é idolatria. Se o dia que você for levar uma imagem para benzer, você não pode comprar essa imagem, levar para casa e rezar, né, com ela, igual o terço. O terço. Quer dizer, eu peguei no terço, é um terço. Mas para eu usar ele, para eu rezar com ele, ele tem que estar bento. Assim são essas imagens que estão aqui. Para usar aqui, eles têm que ser bento. Até a vela é bento. Tudo aqui é bento. Não sei se vocês viram no início, eu estava aspergindo aqui o ambiente é onde eu estou é, fazendo esse vídeo. E não é eu que benzi a água é a igreja que benze. Eu não tenho autoridade para benzer. A minha autoridade é falar com muito carinho da palavra de Deus e convidar meus irmãos e minhas irmãs que estão afastados. Agora, como eu já me prolonguei muito, rezem comigo essa oração porque ela é muito importante, né? Eu vou rezar devagar. Jesus, sua vida neste mundo foi uma contínua obra de amor e de perdão. Livrasse do pecado e da angústia que havia caído no poder do marido. Restitui-lhe a vista o cego, fala aos mudos, ao paralítico, poder de andar. A saúde é quem a ti recorre cheio de fé. Ao deixar esse mundo, enviar-se aposta a pregar a tua mensagem de esperança. Quisesse ainda que existisse para sempre em tua igreja o dom da cura. Olha compassivo para esse enfermo, dizei como dissesse outrora seja curado, e eles recuperarão a saúde. Sim, Jesus, nós pedimos confiante e tornai passar pelo meio do teu povo pelas nossas orações. Conceder a saúde desse enfermo e a todos que sofrem seu leito de dor. Consola os que choram por cada discórdia em suas famílias, restitui-lhe a paz e o amor. Sintamos todo que o Senhor continua vivo e presente, que escuta suas preces, socorre suas necessidades. Então o teu povo te agradecerá e vão te seguir com amor e alegria. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Abençoai, Senhor, a cada família que hoje se reúne, no domingo a família costuma se reunir, que a estadia dos familiares juntos nós temos que aproveitar, porque depois que eles se vão faz falta e a gente não sabe quando que é. Isso só Deus sabe, é um segredo que pertence a Deus. Mas é bom no domingo se reunir em família, como fazia a família italiana, a família nordestina. E esse costume está se perdendo, isso é ruim, né? Jesus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sul, Esperança Nossa, salve. A vós, brandando os degradados filhos de Eva, a vós, esperando gemendo, chorando nesse vale lago. E a posta por advogado nosso, esse vossos olhos misericordiosos, nos ouvei. Lembra desse desterro? Nos ouvei. Bendito é o fruto do vosso ventre, ou clemente ou piedosa do Santo Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Eu desejo um ótimo domingo e uma ótima semana para todos que esse vídeo tiver alcance. E não esquecendo nunca de desejar para todos aqueles que esse canal tem alcance a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolha a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e reine, que ela reine na sua casa, na sua família, em todo o ambiente que você viver, porque Deus é amor e quem ama permanece em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.